Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje nós temos a honra de entrevistar o Dr. Felipe Henrique de Quintanilhas Bibas Maradei, pós-graduado em Direito Digital, que vai falar sobre o tema a importância do respeito à Lei Geral de Proteção de Dados pelas empresas. Olá, doutor Felipe, tudo bem? Olá, Raul, tudo bem? Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Que bom. Doutor Felipe, esse tema é um tanto novo, né? Tanto para os advogados como para os consumidores e especialmente para empresas, que é mais quem tem que tomar cuidado para poder respeitar a lei e garantir o sigilo dos dados dos seus consumidores, pacientes, enfim. Perfeito. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Você poderia falar um pouquinho para o público saber da importância dessa lei? Claro. A Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida como LGPD, ela veio com o objetivo de proteger, de fato, trazer a proteção dos dados pessoais de nós, cidadãos, que agora somos cidadãos, somos consumidores, por conta do Código de Defesa do Consumidor, Sim. E também, por conta da LGPD, titulares de dados pessoais. Então, por conta desse uso, hoje em dia, massivo de dados pessoais, esse uso indevido das empresas de dados pessoais, o mundo inteiro decidiu ter a sua legislação. Não à toa, a LGPD ela é de 2018, mas ela veio com base no GDPR, que é uma legislação europeia que é de 2016. Então, o Brasil é um avanço, é o Brasil acompanhando o mundo. E ela veio com esse intuito mesmo, de proteger os dados pessoais, veio impor as regras do jogo. É muito comum, né, a manipulação no bom sentido de dados na internet, né? Você vai fazer um cadastro numa empresa porque você quer comprar um produto, sempre se exige um cadastro. Perfeito. Nunca você pode comprar nada sem fazer um cadastro, qualquer compra virtual. Então, eu imagino que essa proteção ela vem assegurar que as empresas que fazem cadastros de consumidores, elas não divulguem ou até comercializem Perfeito. Bancos de dados. Eu acho que é nesse sentido que a lei veio também para proteger, e me corrija se eu estiver errado. Perfeito. Mas por que surgiu essa lei, doutor Felipe? Qual foi o propósito, qual foi o escopo do legislador no momento em que fez essa lei? Essa é uma excelente pergunta, Raul, até para a gente contextualizar para o público que está nos assistindo. De acordo com a Forbes, recentemente, um estudo realizado por ela, das maiores empresas do mundo, duas são Google e a Meta. Sim. A Meta é a gestora do Facebook, Instagram, WhatsApp. Sim, sim. Então, o que elas têm em comum? A utilização de dados pessoais. Hoje em dia, para a gente usar o Google, usar a rede social, a gente paga alguma coisa? Não. Nenhum real. Não. Então, como pode uma empresa que você não paga nada ser uma das maiores empresas do mundo? Não é mesmo? E aí a gente chega à conclusão de que quando você não paga nada, você é a moeda de troca. Você Sim. que é o valor, você que é o dinheiro. Faço também sempre esse exemplo desses reality shows. Antigamente, reality shows, quando você queria votar para alguém ser eliminado, você ligava, né? Tinha um custo de ligação de 10 centavos a ligação. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ela é de graça. Você entra no site, faz um cadastro, como o senhor disse, e pode votar quantas vezes você quiser. É interessante porque eles são tão bem afinados, né? Não sei se seria essa palavra para definir, que se você entra no Google e joga assim, advogado em Belém do Pará, né? De repente começa a aparecer uma série de anúncios e até de escritórios perguntando se você está precisando de um advogado. É a inteligência artificial agindo, né? Perfeito. Com base em coleta de dados. Com base em coleta de dados. E por conta desse uso massivo, esse uso indevido dessas empresas dos dados pessoais, é que surgiu essa lei. É um avanço. Doutor Felipe, o que são dados pessoais? O que é que a lei considera como dados pessoais? Raul, dados pessoais são, de acordo com a lei, aquele dado que identifica ou pode identificar alguém. Então, nome, CPF, RG, endereço, placa de um carro, isso são dados que identificam alguém. E também ela considera dado pessoal os dados que podem identificar alguém.
Então isso vai depender do contexto. Por exemplo, hoje o senhor está com uma gravata preta, eu estou com uma gravata cor de vinho. Então o dado pessoal hoje, gravata preta, seria um dado pessoal, porque identificaria o senhor. Sim, então, por exemplo, o público que está nos assistindo com certeza deve fazer isso, né? Assistir no final de semana aquele programa de streaming. Aquilo ali também tem uma coleta de dados pessoais, porque eles sabem o seu gosto por série, por filmes, a hora que você assiste. Aplicativo de pedir comida, mesma coisa. Ele sabe o horário que você come, o restaurante que você mais pede. Então, geralmente ele já te dá a opção daquilo que você mais pede. Exatamente. Né? Então, esses hábitos de compras são considerados dados pessoais. Quem vai muito em loja, normalmente já está lá o que você quer, né? Você fala sobre um tênis, rede social já aparece tênis. Isso é considerado também um dado pessoal. Isso em âmbito digital, né? Sim. Perfeito. Então, a utilização desse dado pessoal ele tem que ser de acordo com a LGPD. Não pode ser abusivo. Seria isso? Perfeito. E como essa lei pode ajudar as empresas? Assim, a legislação ela é nova. Ela é promulgada em 2018, mas começou a valer ela de forma completa em 2021. Então é uma lei que um estudo recente diz que apenas 20% das empresas do Brasil estão adequadas à legislação. Então pouquíssimas empresas estão adequadas. Eu repito, pouquíssimas empresas estão adequadas a essa legislação. Então, a partir do momento que poucas empresas estão adequadas, as que vão se adequando estão em vantagem competitiva. Porque eu imagino que nenhum de nós, inclusive do público que está nos assistindo, vai gostar, vai querer ir em um exemplo, consultório médico, que você tem certeza que vaza seus dados pessoais, que divulga o resultado dos seus exames. Ou que não tem o compromisso de não deixar vazar. Exatamente. A gente quer segurança, a gente quer ter essa tranquilidade que nossos dados serão seguros, estarão guardados da forma correta. Então, a empresa que trouxer isso, que partir na frente, que demonstrar para o titular de dados, para o consumidor, o quanto ela é diligente com a privacidade, se preocupa com a produção de dados, a transparência com o titular, eu tenho certeza que ela vai se destacar e isso vai ser um diferencial competitivo no mercado, com certeza. E o que as empresas devem fazer para se adequar? Quais são as principais inadequações que o senhor identifica nas empresas em geral que ainda não estão cumprindo a lei? Eu vou começar para essa segunda parte, que é muito interessante isso. O que as empresas normalmente fazem é a coleta indevida, é a coleta em excesso de dados pessoais. Você vai comprar uma roupa, ele lhe pergunta a data do seu aniversário, pergunta a sua cor, qual a necessidade. Então, o grande marco da lei é a transparência. Ela quer informar. Então, se a empresa ela informar quais são os dados coletados, por que são coletados, com quem são compartilhados, isso é o principal. Com quem você compartilha esses dados pessoais. Então, se você tiver essa transparência através de um aviso de privacidade, uma política de privacidade, você está se adequando, mostrando o que você faz com os dados. Sim. E é claro, além disso, tem toda a parte técnica, administrativa, procedimental que a empresa tem que fazer por dentro. E existe uma proibição de compartilhamento desses dados? Não, desde que seja sempre avisado para o titular de dados. Tem que ser sempre avisado. Agora, é importante ressaltar também que a legislação ela não prevê só essa proteção de dados no meio digital. É também no meio físico. Inclusive, 90% dos casos de vazamento de dados ocorre no meio físico. É um erro de pessoas, não é ataque hacker ou algo do tipo. Então, é erro humano. Então, a grande sacada das empresas é se protegerem, adequar as suas empresas, adequar procedimentos internos, adequar a parte tecnológica mesmo, de tecnologias, de software, de antivírus, segurança de internet mesmo, e a parte de pessoas, de treinamento, de políticas, para realmente não haver esse tipo de vazamento. É cultura. É instaurar essa cultura de proteção de dados, de privacidade mesmo, em todo o seu corpo técnico. E qual é a consequência para a empresa que não cumprir essa lei? Ou que deixar vazar dados, ou que compartilhar indevidamente dados? Correto. A legislação ela prevê a criação de uma autarquia, que já foi criada, que é a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela é que vai fazer essa fiscalização das empresas e que também irá receber denúncias. Apesar que o Brasil, né, já recebe de outras formas, o PROCON, o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário hoje em dia também, mas essa autarquia é quem vai de fato fiscalizar e ela pode impor sanções desde as mais brandas até as mais altas. As mais brandas é de não poder utilizar mais o seu banco de dados ou algo nesse sentido, até de publicização desse vazamento, desse erro, até a multa.
uma multa que pode chegar até o 2% do seu faturamento, limitado a 50 milhões de reais. Então a gente percebe que é uma multa elevada. Bastante salgada, né? Mas a ideia do legislador não é de fato punir, é de fato você demonstrar que está adequado. Ainda não chegamos nessa fase, né, de atuação da autarquia ou do Poder Judiciário, mas nós entendemos que a ideia é essa, é você demonstrar que... A ideia primeiro é educar as empresas, os empresários e até o público, né? E quem manipula esses dados ter consciência de que Perfeito. Mas mesmo não assim, pode usar indevidamente. E mesmo assim, já ocorreu condenações extremas. Teve uma rede de farmácia que foi condenada em R$500 mil por conta de uso indevido de dados. Então é aquilo, eles vão avisar, poxa, você tem que usar de forma correta. A pessoa vai e reitera no erro. E aí isso gera uma consequência gravíssima. E para o cidadão, para o consumidor, quais os direitos essa lei trouxe que possa beneficiar o cidadão e o consumidor, na sua opinião? O legal da LGPD é que ela trouxe mais direitos ao cidadão. Além de que ela foi, agora, né, o direito à privacidade, o direito à proteção de dados foi elencada como direito fundamental. Está agora no artigo 5º da Constituição Federal, através de uma emenda constitucional. Então, além de tudo, nós temos direitos constitucional fundamental da proteção dos nossos dados. Isso já é extremamente relevante, é uma vitória para toda a nossa população, com certeza. Além disso, ela trouxe número de direitos. Hoje em dia, qualquer cidadão pode ligar para qualquer empresa e perguntar quais são os seus dados, por que você tem os meus dados, o que você faz com os meus dados, com quem você compartilha os meus dados, eu quero excluir, eu quero corrigir, eu quero portabilizar. É um direito de todo cidadão. Assim como é uma obrigação da empresa responder essa solicitação. Perfeito. E qual a perspectiva que o senhor vê para o futuro com essa legislação? Eu vou fazer uma comparação simples, tá? Lá em 94, quando surgiu o Código de Defesa do Consumidor, isso foi se incrementando passo a passo. Perfeito. E me parece que essa legislação ela também tem essa característica de começar a surtir maiores efeitos no futuro, tá? Como é que o senhor enxerga isso? É exatamente essa analogia que eu sempre faço com meus clientes ou em palestras, exatamente essa, com o Código de Defesa do Consumidor. Porque com o advento do Código de Defesa do Consumidor, nós sabemos, né, o Brasil é um país extremamente litigante. Sim, então, tudo se judicializa. Exatamente, criou-se o Instituto do Dano Moral, né, por qualquer coisa. E eu entendo que a LGPD vai seguir do mesmo caminho. Vai ser mais um motivo para a pessoa entrar com uma ação judicial por danos morais. Sim. É claro que tem casos. Realmente, aquela operadora de telefone que não para de te ligar, que liga pra caramba, que perturba, realmente tem que sofrer uma punição. Porque você nunca teve... Isso acontece muito, né? Isso, semana passada, eu acho, me ligaram de uma operadora e eu nunca dei meu telefone, nunca tive contrato nenhum e não parava de me ligar. Me parece que elas têm um banco de dados infinito, né? Não, um banco de dados compartilhado, né? Porque eu não sei como é que elas identificam, você tem o telefone, uma linha de uma determinada operadora, sim, imediatamente outra te liga oferecendo uma portabilidade, perfeito, a outra liga e a outra liga, enfim. E você não se cansa de receber ligações, ou melhor, se cansa e nada pode fazer. E eu espero que isso realmente a LGPD possa atuar, perfeito, em cima disso. Eu já então vou deixar uma dica para o consumidor. Quando você conseguir falar com alguém, com uma pessoa, peça, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, eu quero que você excluam os meus dados da base de dados de vocês. Às vezes funciona. Até porque fica gravado, né? Exatamente, e é um direito seu. E se insistir, tem vários sites que você pode fazer uma boa denúncia. Dica. Tá. Uma boa dica. Mas, doutor Felipe, foi muito importante esses esclarecimentos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E é um tema novo e, como o senhor mesmo disse, ainda vamos discutir muito esse assunto. Com certeza. Eu espero convidá-lo para novas discussões aqui no futuro, tá? Eu agradeço a sua presença e espero que a gente volte a novas entrevistas. Muito obrigado. Muito obrigado, Raul. Eu que agradeço. Estamos sempre de portas abertas. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Tá bom? Obrigado.